Boa noite a todos, dando então continuidade aos estudos da noite. O Evangelho de Jesus, explicado por Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida. Tem o título, O Companheiro. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? São palavras de Jesus. E a anotação de Mateus, no capítulo 18, versículo 33. Nesse capítulo, Jesus narra, então, a história de um senhor, de um rei, que resolveu tomar as contas dos seus agregados. E deu com um que devia muito dinheiro, devia bastante dinheiro para ele, e não tinha como pagá-lo. Então, ele chamou esse servo e mandou prender a ele e toda a sua família, os seus filhos, sua esposa, até que ele pagasse a dívida. E esse servo, então, ele ajoelhou-se, implorou misericórdia ao rei, e o rei o perdoou a sua dívida. E ele, então, foi embora. Saindo ali daquele local, ele encontra um companheiro que também lhe devia dinheiro, só que uma quantidade mínima, era só 100 libras, eu não lembro o termo. E ele então agarrou ele pelo colarinho e disse: paga o que me deve. E esse companheiro também implorou misericórdia, que ele tivesse compaixão dele, que ele pagaria tudo, não ia ficar devendo nada. Mas ele não teve compaixão. Levou ele às autoridades, e aquele, então, companheiro foi preso. Outros irmãos que viram aquela cena, levaram até o rei o acontecido. Porque se ele havia perdoado, por que ele não perdoou o companheiro? E o rei, então, mandou chamar ele de volta e chamou-lhe a atenção para que, como que ele fizera aquilo? Se ele houvera sido perdoado, ele tivera misericórdia para com ele, por que ele não tivera misericórdia com seu companheiro? Porque não fizeram a mesma coisa que ele. E manda encerrá-lo na prisão, até, aqui diz os atormentadores, né? Até que ele pagasse a sua dívida. Então, Emmanuel comenta esse pequeno texto do Evangelho para que a gente possa compreender melhor. Diz Emmanuel: em qualquer parte não pode o homem agir isoladamente, tratando-se da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. Então, em qualquer parte, em qualquer lugar que nós estivermos, nós não podemos agir sozinhos, ou raramente, algumas vezes, tratando-se que tudo que temos aqui é obra de Deus, e todos nós somos responsáveis pelas obras que Deus confiou às nossas mãos, para que nós aprendamos a evoluir, para que aprendamos a conviver uns com os outros, a perdoar um ao outro, a ser mais tolerante um com o outro. E continua Emmanuel dizendo: o Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres no centro das leis que regem a vida. Então, o nosso Pai, conhecendo a nossa ainda imensa dureza de coração, ele nos auxilia com os mais nobres princípios, ou seja, com os mais elevados conhecimentos diante da vida que nos encontramos. Como? Com as leis, que é igual para todos nós. As leis divinas são imutáveis, não mudam, não é como as leis dos homens, as nossas leis que mudam a todo instante. A lei de Deus não. E onde ela está inscrita? Na nossa consciência. Então, por isso, a nossa consciência é um tribunal. Quando erramos, quem nos cobra? A nossa consciência. E imediatamente, nossa, por que fiz isso? Né? E ali ficamos com aquele pensamento martelando a nossa mente, porque sabemos que erramos. E podemos observar isso nas nossas crianças, nos bebês. Já de pequenininho, quando ele faz algo errado, ele já olha para a gente, para sentir se é aprovado ou não.
Então a lei de Deus é para todos nós, rege em todas as vidas existentes no planeta, todas. Não há nada que não tenha o cumprimento da lei de Deus. E tudo se aperfeiçoa, nós sabemos. No recanto mais humilde, encontrarás um companheiro de esforço. Então, na nossa casa, qualquer lugar que nós estivermos, encontraremos sempre alguém para nos auxiliar. Nesse esforço de aprendizado, nunca estamos sozinhos. Nunca aprendemos sozinhos. Alguém sempre vem nos ensinar algo. Como também nós podemos ensinar algo para alguém, quando alguém não tem aquele conhecimento que já alcançamos. Então, é nos ajudando uns aos outros. E Emmanuel diz, em casa, ele pode chamar, ou seja, esse companheiro. Na nossa casa, ele pode chamar pai ou filho. No caminho, na nossa jornada, no trabalho, onde quer que nós estejamos, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. Então, na nossa casa, no nosso lar, quem é aquele que vai nos auxiliar nos primeiros passos, nas orientações de como devemos fazer desde a nossa pequena infância? Os pais, o pai, a mãe. No trabalho, nós temos quem? Os amigos, aqueles que estão ali compartilhando conosco. Quantas coisas aprendemos com os nossos amigos? Coisas boas e também não boas. Cabe a cada um de nós, através do livre-arbítrio, pegar aquilo que é melhor para nós. A lição boa, a gente acolhe. Aquela que não é boa, a gente deixa de lado. Somos livres, como disse a nossa irmã, para escolher o que quisermos para as nossas vidas. Deus nos criou com livre-arbítrio, temos a liberdade para tudo. Tanto é que nem o pai nem a mãe, chegando a uma certa idade adulta, consegue mais mudar os pensamentos, as opiniões dos filhos. Eles começam a ter então vida própria, pensamentos, atitudes e ações próprias. No fundo, diz Emmanuel, há um só Pai, que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Então, antes de sermos filhos dos nossos pais humanos, o nosso Pai é Deus. Ele é o Criador e mantenedor de todo o universo. Nos criou à sua imagem e semelhança, espíritos imortais. A alma não morre jamais, é imortal. Agora, o nosso corpo, para a nossa evolução, como fomos criados simples e ignorantes, oportunizou que nós tivéssemos aqui um corpo físico para, nesse aprendizado contínuo, aprendermos as lições do amor. Há mais de 2000 anos, Jesus viera nos esclarecer sobre essa oportunidade que temos de conviver uns com os outros, aprendendo a nos amar, e até hoje ainda não aprendemos. Ainda classificamos as nossas amizades, ainda criticamos, condenamos os nossos irmãos, esquecidos de que Jesus disse que tudo aquilo que nós fazemos para o outro, fazemos para nós. Que com a mesma medida que medimos os outros, também nós seremos medidos. Que tudo o que fizermos aos outros, fazemos a nós, significa, quando falamos dos outros, mal dos outros, que criticamos, condenamos a atitude dos nossos irmãos, estamos fazendo isso a nós mesmos. Não devemos o quê? Educar os nossos sentimentos à luz do Evangelho de Jesus, que é esse roteiro para as nossas vidas, que é luz no nosso caminho, é orientação para todo e qualquer problema que tivermos. Então, há necessidade e a importância de colocarmos em prática tudo que Jesus nos veio ensinar. O amor. O amor, disse ele, que cura a multidão dos nossos pecados, dos nossos erros. Só o amor constrói a paz e a felicidade nossa e dos nossos irmãos. Quando nós criticamos, condenamos a vida do outro, falamos mal do outro, estamos construindo para que aquele irmão
tenha mais dores e mais sofrimentos, se ele entrar na mesma faixa vibratória que nós. Tudo é sintonia mental. E o nosso pensamento, ele tem essa função de elevar ou diminuir as pessoas. Mesmo pensando, mas eu só pensei, não falei. Jesus disse que a gente peca muito mais por pensamento do que por atos. Porque o nosso pensamento é energia, atinge o nosso irmão. Nós queremos, gostamos de ser maltratados, de ser criticados, de ser caluniados? Não, não gostamos. Então, tudo aquilo, disse Jesus, que não queremos para nós, não façamos para o outro. Porque se fizermos, estamos fazendo para nós mesmos. Hoje ou amanhã vou receber de volta a sementeira que eu plantei. A sementeira, plantar, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ninguém colhe por nós. E continua Emmanuel dizendo: se o Eterno, que é o nosso Pai, Deus, encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Estamos todos aqui porque somos espíritos ainda imperfeitos, disse Jesus. Quando o chamaram de bom, ele não permitiu. Bom só há um, o Pai que estás nos céus. Então ele também se colocou como um espírito ainda em aprendizado. Agora imaginemos nós, com a nossa ainda dureza de coração, Jesus vier ensinar o amor. Deu o exemplo da sua vida de como nós devemos nos comportar diante uns dos outros. Ensinou-nos que o amor constrói, enquanto que o ódio destrói. E aí a gente diz: mas eu sou uma pessoa boa, não faço mal a ninguém, não mato uma barata. Mas quantas vezes, se nós olharmos para dentro de nós, retirando a máscara, achando que somos bons, e olharmos verdadeiramente quem somos, nós vamos ver quantas vezes matamos a alegria, a esperança, a tranquilidade dos nossos irmãos. Dentro do lar, não vamos sair fora do lar, não, dentro de casa. São esses companheiros que o nosso Pai Celestial colocou junto de nós, para que nós, com um conhecimento maior, auxiliássemos eles a também se transformarem. No entanto, ainda não conseguimos amar de verdade. A gente ama quem reza na nossa cartilha, aquele que pensa como nós, aquele que aceita tudo que nós dizemos, mas aquele que não, você está agindo de forma contrária, aí a gente não gosta, aí a gente escanteia. Mesmo os filhos, quantos pais abandonam os próprios filhos? Os filhos abandonam os pais por não se entenderem, porque não aprendemos ainda a amar. Não aprendemos a ver o outro que ainda está em dificuldade com o olhar de Jesus. A gente olha o outro com o nosso olhar, com aquilo que temos dentro, porque ninguém consegue dar o que não tem. Nós só damos aquilo que nós temos dentro de nós. Então é preciso que nós comecemos a olhar os outros, as dificuldades dos outros, com o mesmo olhar com que Jesus nos olha. Da mesma forma de há 2000 anos atrás, quando ele esteve num corpo físico aqui conosco, ensinando-nos lições preciosas de como devemos nos comportar diante da dor, da dificuldade, da incompreensão, da intolerância daqueles que não se afinam com a nossa maneira de ser e de pensar, né? Então devemos compreendê-los e jamais julgá-los, condená-los. Eleva, diz Emmanuel, os que te rodeiam, ou seja, ame aqueles que te rodeiam, porque amando-os, a gente vai envolvê-los com os nossos sentimentos e as nossas energias amorosas, com os fluidos benéficos do amor, vamos auxiliar a eles também se soerguerem, a despertar a consciência para o bem maior, que é o amor. Santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Ou seja,
Santificar significa também amar, né? Ama os laços que Jesus promoveu ao nosso próprio bem e a todos os que nos cercam. Então não é amar só a um, só amar quem nos ama é muito fácil. Amar aquele que nos ama, aquele que pensa como nós, é fácil. O difícil e o que nos vai trazer evolução maior a nós mesmos é amar aquele que nos faz sofrer. Aquele que nós achamos que não merece o nosso amor. Aí sim, aí nós vamos elevar-nos a nós mesmos espiritualmente e auxiliar a esses também a se elevarem. Porque o amor cobre a multidão dos nossos pecados, disse Jesus, e é uma realidade. Se começarmos a pôr na prática, vamos observar as mudanças de comportamento dentro do nosso lar. E a gente diz, mas em casa agora está uma paz, o fulano mudou tanto, é outra pessoa. Não foi ele que mudou, fomos nós. Começamos a realizar uma mudança vagarosa e através das nossas atitudes eles também vão se transformando. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Então, nós sabemos que nem tudo é flores no nosso caminho. A todo instante encontramos obstáculos, dificuldades, dores e sofrimentos, no lar, fora do lar, no trabalho, junto daqueles que convivem conosco, porque estamos todos no mesmo caminho, procurando nos melhorar, ser pessoas melhores a cada dia. Então vamos encontrando os obstáculos, as provas que são necessárias para o nosso aprendizado. E aí então diz Emmanuel que nós devemos ter misericórdia para com aqueles que ainda não despertaram a consciência. Porque ele diz que quando essas tarefas apresentam esses obstáculos, nós devemos lembrar das inúmeras vezes que Jesus aplicou misericórdia para conosco. E a todo instante nós vamos perceber essa misericórdia divina envolvendo-nos. Quantos erros cometemos, quantas palavras muitas vezes ferem as pessoas e nós nem nos apercebemos num instante. Depois vamos despertar, meu Deus, como eu fiz isso? E Jesus nos apresenta novas oportunidades para refazermos esse caminho, irmos até o irmão com o coração aberto, pedir perdão pelo ato que nós praticamos, aprendermos a ser humildes de coração, e assim vamos aprendendo também a benevolência para com todos. Diz Emmanuel, observa em cada companheiro de luta, aqueles que convivem conosco no trabalho, onde quer que a gente esteja, ou do dia, uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca de tua existência. Então, cada companheiro de luta que está ao nosso lado, no lar, no trabalho, na vida social, quantas vezes nos deparamos com pessoas com problemas que nós podemos auxiliar com a boa palavra, com as orientações do Evangelho de Jesus, nós conseguimos abrandar a ira, a desordem, acalmar as tribulações nossas no nosso lar e auxiliar os nossos irmãos a também manter a serenidade nos momentos mais difíceis. Outras vezes, quando não temos esse aprendizado na prática, quando alguém vem trazer o seu problema, a gente, não, mas você está certo, você não merece isso não, você tinha mesmo era aqui, você não pode ficar calado não. Aí aumentamos o incêndio. Não estamos aqui para isso, estamos aqui para nos amar, aprendermos a ser bons, aprender a fazer o bem para todos. Deus nos ama a todos igualmente, não ama só aquele que faz tudo certinho. Jesus disse quando aqui esteve e foi criticado pela sua maneira de agir diante daqueles que eram tidos como pessoas más, pessoas de má vida, ele dizia, eu não vim para curar os sãos. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes.
Estamos então num hospital, porque a terra é um hospital, onde todos que aqui nos encontramos somos espíritos enfermos. Já temos aqueles que já tiveram alta, já não precisam mais retornar a esse cenário de dor e de sofrimento num corpo físico. Mas muitos de nós ainda estamos a caminho do hospital. Outros já estão na UTI, simbolizando um hospital, o médico. Quando nós estamos doentes, vamos procurar um médico. E muitos vai só quando está na última hora, quando já está em muitas dificuldades, assim também nós. Buscamos o socorro de Jesus quando as coisas não tem mais como a gente consertar, modificar, acalmar. Aí nós buscamos o socorro de Jesus, né? Então estamos cada um numa escala evolutiva. Tem aqueles que já estão na UTI, outros já tiveram alta da UTI e estão se recuperando, se renovando. Então vamos tendo nesse intervalo as provas necessárias, os testes. É como a escola aqui no nosso cenário. Entramos no primeiro ano para passar para o segundo. Hoje eu não sei como é, mas no meu tempo se tinha que fazer uma prova final no final do ano para provar que toda a matéria que você aprendeu no ano, você a sabe. E aí então você passava de ano. E assim nós vemos, até para entrar numa faculdade tem que se prestar um vestibular. Se você não passar no vestibular, não entra para a faculdade. Então nós aqui estamos nesse cenário também no campo moral. Enfermos, necessitados de renovação, de equilíbrio. E aí, então finaliza Emmanuel dizendo: há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos? Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Então, se temos dificuldades e obstáculos pelo caminho, devemos usar a compreensão, a tolerância, a bondade, para que possamos resolver todos os problemas que estão no nosso caminho. E nesse aprendizado nós vamos santificar a nossa vida, vamos aprender a auxiliar aos nossos irmãos, porque todos somos carentes e necessitados do amor divino que jamais nos abandona. Nós nunca estamos sozinhos. E Emmanuel, numa lição aqui, ele nos dá algumas orientações a respeito desses momentos difíceis pelos quais todos nós passamos. Não há um só de nós aqui na Terra que não tenha problemas, que não tenha dificuldades, que não tenha obstáculos no seu caminhar, no lar, fora do lar, no trabalho. Então ele nos diz assim: as horas de inquietação e de incerteza virão sempre, todos nós temos. Que fazer quando então a bruma da indecisão ou quando aquele nevoeiro nos envolva as trilhas da existência? Muitas vezes ficamos nos perguntando o que fazer. Que padrão seguir quando chamados a deliberações graves e intransferíveis? Porque tem horas que temos que tomar decisões que terão que ser tomadas por nós. Ninguém as toma por nós. Não conseguimos transferir para outro aquela decisão. Somos nós que devemos tomá-la. E diz Emmanuel: efetivamente, para cada um de nós surgem lances aflitivos nos quais o nosso livre-arbítrio parece entranhado na sombra, incapaz de escolher entre o bem e o mal. Apesar disso, em meio a todos os desafios no reino da alma, encontraremos no Cristo a inspiração para a resposta justa. Se o mundo em derredor te apresenta quadros de tentação ou de infortúnio, deixa que o Senhor os contemple através de teus olhos e saberás entendê-los em bases de inesperada sublimação. Ou seja, vermos aquela dificuldade com o olhar de Jesus. Se fosse Jesus, como ele agiria? Se registras palavras injuriosas, deixa que ele, o Divino Mestre, as escute em teus ouvidos e de imediato nelas perceberás oportunos convites ao exercício da caridade e da tolerância.
o que estudamos há pouco. A inspiração nos chega, a sintonia depende de nós. Vamos estar em sintonia com Jesus ou não? Então depende de nós. Se deixarmos ver com os olhos dele, ouvir com os ouvidos de Jesus, a inspiração chega. Fazemos essa sintonia, a nossa estava aqui, vai chegar aqui e vamos encontrar as respostas para aquilo que estamos almejando. Se deves falar em questões complexas, deixa que o eterno benfeitor se exprima por teu verbo e articularás sem dificuldade a frase de compreensão e de bênção. Se ages sobre qualquer dúvida relativamente ao proveito das atividades que o mundo te pede, deixa que o excelso amigo te oriente as mãos no serviço e entrarás para logo no rendimento do bem. Se te diriges para lugares determinados, hesitando quanto ao benefício que te advirá do que pretendas fazer, deixa que ele, o Senhor, caminhe com teus pés e colocarás a ti mesmo na direção que mais te convenha a consciência tranquila. Resoluções a tomar, encargos por assumir, opiniões a fornecer e provas a enfrentar, solicitam meditação se nos propomos atuar com discernimento. Em todas as indecisões e aflições, pensa no Cristo. Reflete no mentor sublime que nos ama e compreende sempre, muito antes que lhes possamos oferecer migalha da nossa compreensão e do nosso amor. E escolhe proceder qual se comportaria ele, dando de si sem pensar em si. Deixa-te estar com ele, tanto quanto ele está contigo há milênios, e seja qual seja o teu problema, em sentindo, pensando, falando ou agindo, acertarás. Então, em todos os momentos do nosso viver, sejam quais forem os obstáculos, sejam quais forem as dificuldades, os momentos difíceis, as incompreensões, vamos olhar tudo com o olhar de Jesus. Pensando nele, fazemos essa ponte de ligação com o amigo divino que disse que não nos abandonaria, que enquanto houvesse um só gemido aqui na terra, ele estaria conosco. Então vamos encontrar a solução mais adequada para qualquer situação difícil que porventura venhamos a enfrentar. Então mantenhamos sempre acesa a chama do amor em nossos corações. Por mais difíceis sejam os problemas, por mais dolorosos sejam as situações, vamos amar a todos. Vamos distribuir amor. Pensar no bem, fazer o bem sempre. É o remédio, como disse Jesus, que cura a multidão dos nossos erros. Que Jesus nos abençoe. Então vamos elevar os nossos pensamentos, rogando ao amigo divino, mestre de todos nós. Auxilia-nos, ó Jesus amado, a compreender os teus ensinamentos que vieram direto do Pai, amoroso, bom e justo. Que possamos colocar em prática, Jesus, para que possamos vencer, como tu mesmo nos dissera, o mal, não que está fora, mas que ainda está dentro de nós. Fortalece em nós, ó Senhor, a boa vontade, o bom ânimo, para que possamos caminhar, seguindo-te as tuas pegadas, fazendo o bem aonde estivermos, sem olhar a quem, mas fazer o bem, e assim a paz, a serenidade deverá se instalar em nossos corações. Ilumina-nos, pois, Jesus, o nosso entendimento e auxilia-nos a não nos afastarmos da tua presença. Neste momento, Senhor, te agradecemos por tudo e te rogamos que abençoe a todos nós que aqui nos encontramos, os nossos familiares, em seus lares. Te rogamos as bênçãos do seu amor
envolvendo todos os nossos irmãos que se encontram enfermos, em seus lares ou nos hospitais, não somente aqui no nosso país, mas de todos os países do nosso planeta Terra. Rogamos a vossa imensa misericórdia, Senhor, para com aqueles que promovem a dor e o sofrimento dos seus irmãos, de todos nós. Tende compaixão daqueles que promovem as guerras. Auxilia, Senhor, aqueles que estão saindo de seus lares. Auxilia também, igualmente, Senhor, esses que promovem a dor. Tende compaixão para que eles possam também despertar a consciência e acordar para não mais usar as armas que matam, que promovem a destruição, mas agora usar as armas do amor, que constrói a paz, a felicidade, a serenidade e o equilíbrio das emoções. Abençoa-nos, pois, Jesus, a todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja.